Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora a nossa segunda aula de geologia e o tema de hoje é os minerais. Antes de falar dos minerais propriamente dito, a gente vai fazer algumas definições aqui. A gente tem várias terminologias na geologia: minerais, rochas, cristais, minério. Todas elas, no dia a dia, acabam sendo chamadas de pedra, né, pelas pessoas. Só que no contexto científico a gente vai usar diferentes nomes para diferentes materiais ou para diferentes aspectos desses materiais que a gente queira destacar. Então, quando a gente fala mineral, a gente está trabalhando com uma substância que tem uma conceituação bem definida. Minerais, eles vão seguir esses quatro pré-requisitos que estão aqui na tela. São elementos ou compostos químicos com uma composição química definida dentro de certos limites, ou seja, cada mineral tem sua fórmula. Eles são produtos cristalizados de processos naturais, e esses processos naturais eles precisam ser inorgânicos. Se for um processo orgânico, já não é um mineral que é produzido. Bom, os minerais eles são diferentes das rochas. As rochas eles são produtos consolidados da reunião de vários minerais. Então, um granito, por exemplo, que é uma rocha, ele vai ser constituído de diferentes minerais que vão dar aqueles grãos com diferentes cores, como o quartzo, que vai ser o grão transparente, o feldspato, que vai ser um grão que pode ser mais branco ou mais amarelado. E a gente vai ter sempre um mineral máfico ali também, que pode ser um piroxênio, uma biotita, que vai dar o tom preto dos pontos pretos do granito. Então a rocha é feita de vários minerais. Esses minerais eles podem ser da mesma composição. Você pode ter um calcário, por exemplo, que é feito de vários cristalzinhos de calcita. Bom, aí a gente vai para o conceito de cristal, né? Um cristal é qualquer sólido que tem uma organização atômica interna regular, formando faces planas. Então, o cristal ele vai exibir essas faces graças à estrutura atômica que eles têm, estrutura que eles têm numa escala microscópica. Então, essa estrutura que eles têm na escala microscópica ela vai se manter na escala macroscópica, daí as suas faces. E por fim a gente tem também o minério. Tá? Minério é um termo que a gente usa somente quando a gente fala num contexto econômico sobre um mineral ou uma rocha qualquer. Então, se a gente está falando de algo que vai ser explorado, que vai gerar lucro, aí a gente tem a palavra minério para isso. Bom, aí a gente destrincha um pouco mais essa definição de mineral. Então, a gente viu que cada mineral tem uma composição química definida. Tá? Alguns são feitos de um só elemento, como os minerais nativos, como eles são chamados, que é o caso do enxofre, por exemplo, é o caso do grafite, é o caso do diamante. Tá? Outros minerais possuem uma fórmula fixa, que é o caso do quartzo, por exemplo, que é descrito como SiO2, ou seja, tem um átomo de silício para dois átomos de oxigênio na sua estrutura. E outros vão ter outras composições. Então, a calcita, por exemplo, ela é feita de carbonato de cálcio, CaCO3. Tá? Então, esses são minerais com composição fixa. Outros possuem composição variável. Então, a olivina, por exemplo, é um mineral que tem uma composição variável, esse mineral verde que está aí na tela. Então, a olivina ela possui alguma proporção de magnésio, alguma proporção de ferro, e esses dois vão se combinar dentro de certos limites com o silício e o oxigênio. Tá? Se tiver uma proporção muito diferente de magnésio e de ferro, a gente já não vai chamar de olivina, já vão ser outros nomes. Bom, os minerais, eles são também cristalizados, então eles possuem esse arranjo atômico tridimensional, necessariamente. Tá? Então, se não tiver esse arranjo atômico tridimensional, que tenha uma regularidade, a gente não vai chamar de mineral, a gente vai chamar de mineraloide. Tá? Que é o caso do vidro, por exemplo. Né? Os vidros vulcânicos eles não têm esse arranjo interno tridimensional. Os átomos estão dispostos de maneira caótica. Aqui não, eles estão de maneira regular, de maneira ordenada. Eles vão formar um retículo cristalino, ou seja, você vai ter uma repetição de uma unidade atômica ou iônica, né? Quando a gente trata de íons que estão ligados por ligações iônicas dentro de um mineral.
Então, esse retículo ele vai se repetir de uma maneira previsível, né? Então, para cada direção você vai ter uma repetição previsível dos elementos, tá? Então, é o caso, por exemplo, do cloreto de sódio. Você vai ter um cloro, um cloro, um sódio, e daí sucessivamente. No caso, os íons desses átomos, né? Eles são também todos formados naturalmente, ou seja, eles ocorrem espontaneamente na natureza. Tá? Existem minerais sintéticos? Existem. Eles são chamados de minerais sintéticos, eles não são considerados minerais nessa conceituação aqui. Eles ajudam a entender o processo de formação natural ou são usados para fins industriais, né? Então, o diamante, por exemplo, sintético, ele é usado para fins industriais, para cortar vidro, né? Por ele ser muito duro, muito resistente à abrasão. Mas o diamante ele também pode ocorrer naturalmente em rochas como essa aí, o kimberlito, né? Que são rochas que vêm de regiões muito profundas da crosta, né? Para formar o diamante tem que ter pressões muito grandes. Os minerais também são produzidos por processos inorgânicos. Então, quando a gente está tratando desse material que está aqui do meu lado, né, a pérola ela não é um mineral, porque ela não foi produzida por um processo inorgânico, ela foi produzida por um processo orgânico, tá? Dentro de um bivalve, tá? Que inclusive sofreu para isso, né? Foi introduzido um grãozinho de areia nele, por irritação ao animal, ele acabou produzindo essa substância que acaba sendo comercializada por aí. Outras substâncias biogênicas também podem ser mencionadas, como o carvão, por exemplo, o coral, o âmbar, que é uma resina que sai das árvores. Tá? Então, essas substâncias também não são minerais, são chamados de mineraloides. Agora, a calcita, por exemplo, é um precipitado químico. Qual que é a história da calcita? A calcita, ela normalmente é produzida por esqueletos ou conchas de animais variados que morrem e que depois são dissolvidos na água. Tá? Bom, mas aí você teve uma atividade biológica. Sim, teve uma atividade biológica lá no início. Só que depois disso, a gente vai ter um momento em que essa água vai ficar super saturada nesses solutos químicos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando tem evaporação de uma lagoa, né? Ou de uma região do oceano que acabou ficando separada do restante, né? Aí nessa ocasião de evaporação você pode ter uma supersaturação e a precipitação química do carbonato de cálcio, formando a calcita. Então, nesse caso, foi um processo inorgânico que deu origem ao mineral. Tá? Mesmo que lá no passado, lá atrás, tenha havido um processo biológico que tenha contribuído para a sua formação. Bom, aqui a gente tem as principais classes dos minerais. Tá? Os minerais eles são classificados de acordo com a sua característica química. Tá? Essa é uma das classificações, tá? Nem todas são assim, mas essa é a classificação do Dana e do Hurlbut. Tá? Desde 1960 é uma classificação bastante usada. E essa classificação ela distingue os minerais conforme os seus ânions. Tá? Então, as características químicas e físicas dos minerais dependem principalmente do ânion, que é o íon negativo que está na estrutura desse mineral. E esses ânions eles podem ser de vários tipos. Podem ser sulfetos, podem ser os óxidos, podem ser aloides, quando são os elementos da última coluna da tabela periódica, né, da penúltima na realidade. Podem ser os carbonatos, podem ser nitratos, sulfatos, fosfatos e, na grande maioria dos casos, os silicatos. Em alguns casos você não tem íons, você tem o elemento nativo, ou seja, o átomo acontecendo combinado com outros átomos do mesmo elemento. Tá? E aí você tem os elementos nativos, que é o caso do enxofre, como a gente viu lá no slide anterior. O ouro também pode formar concentrações também de elementos nativos. Bom, a gente vai destacar alguns que são os mais importantes. Tá? Então, o silicato ele é o mais abundante de todos. Tá? Ele é constituído de silício e oxigênio, que são os elementos químicos mais abundantes na crosta.
tá? E esse silício ele vai se reunir com oxigênio formando estruturas como essas que a gente está vendo aqui no canto da tela, formando tetraedros, com um átomo de oxigênio no meio e 4 de silício envolvendo esse oxigênio, tá? Então eles vão formar essas unidades e esses tetraedros eles vão se reunir formando diferentes estruturas, tá? Então elas podem formar, por exemplo, estruturas com formato tridimensional bastante complexo, como no caso do quartzo, tá? No caso do ortoclásio também, que está aqui do lado, que é um tipo de feldspato. Esses tetraedros também podem se reunir formando folhas, tá? E essas folhas podem formar a muscovita, que é um exemplo de mica que a gente tem aqui, o terceiro mineral aqui na tela. E a olivina também é formada por esses tetraedros, só que tetraedros já isolados entre si, que estão, por conta da sua carga negativa, estão unidos, estão ligados quimicamente a cátions, tá? Que são íons que possuem cargas positivas, que é o caso, por exemplo, do magnésio e o caso do ferro também, tá? Então, essas cargas negativas que existem nesses tetraedros, elas fazem com que haja essa ligação com cátions, né? Então, você encontra aí o potássio, você encontra o alumínio, tá? Que são cátions que vão frequentemente se ligar a esses tetraedros, formando os silicatos. Bom, um outro grupo muito importante também na crosta é o grupo dos óxidos, tá? Alguns desses óxidos são formados em processos ígneos, tá? Como no caso da magnetita, por exemplo. Outros podem ser formados em superfície por intemperismo químico, tá? Que é o caso da hematita, por exemplo. A gente vai depois ver com mais calma o que é o intemperismo. Tá? Mas a característica básica deles é que você tem sempre um oxigênio ligado a um metal. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem alguns exemplos do ferro ligado com o oxigênio e o alumínio ligado com o oxigênio. Você pode ver que a gente tem dois tipos de minerais aqui diferentes que são formados de ferro e oxigênio. Só que eles estão em proporções diferentes. Né? Então, na hematita, a gente tem 2 ferros para 3 oxigênios. Na magnetita, a gente tem 3 ferros para 4 oxigênios. Tá? Então, como as proporções são diferentes, as fórmulas químicas são diferentes. Tá? E aí as composições são diferentes e formam diferentes minerais. Outro grupo também muito importante na crosta é o grupo dos carbonatos, tá? Que tem esse grupo iônico, aí, o CO3 com uma carga negativa 2-. Tá? E aí pode se combinar, por exemplo, com cálcio para formar a calcita, ou com o cálcio e o magnésio para formar a dolomita. Tá? Esses são minerais que a gente pode encontrar frequentemente em cavernas. Tá? Não quer dizer que todas as cavernas sejam produzidas por eles, mas boa parte delas, pelo menos as cavernas que possuem essas feições aqui que a gente chama de espeleotemas, tá? Que é um nome coletivo dado para as feições que ocorrem nas cavernas, como estalagmites, estalactites, colunas, entre outros adornos que esse tipo de caverna possui. Bom, uma maneira da gente identificar os minerais é estudando suas propriedades físicas. Tá? Então, as propriedades físicas elas são muito enfatizadas, tá? Elas são muito estudadas para que a gente possa identificar um mineral, porque dificilmente você vai chegar para alguém, mostrar um mineral e a pessoa vai olhar e dizer o que é. Tá? A não ser alguns minerais assim, muito fáceis de identificar, como a mica, por exemplo, né? Ou quartzo, que tem formas bem características, e na sua grande maioria você tem que reunir diferentes evidências de observações de diferentes propriedades físicas. Então, normalmente não é tão simples assim a gente definir qual mineral a gente tem na nossa frente. Tá? Bom, uma das características que a gente observa é o hábito cristalino. Então, o que é o hábito cristalino? É essa morfologia que o mineral possui, é a sua forma geométrica externa, tá? É uma forma habitual. Tá? E essa forma ela é exibida pelos seus cristais. Então, os cristais, que são essas faces planas dos minerais, vão possuir essas formas características que vão refletir as estruturas internas que esses minerais possuem. Tá? Então, o folheado da mica tem muito a ver com o fato dos tetraedros da mica, tá? No caso pode ser a muscovita ou a biotita. Essa aqui é a mica branca, né? Então essa é a muscovita. Existe a escura também, que é a biotita. Tá? Então, nesse caso, são folhas que estão formando
esse mineral. E essas folhas acabam, na própria escala macroscópica, se manifestando também na formação de pequenas folhas, que a gente consegue, inclusive, destacar facilmente com a mão. Uma outra propriedade importante também dos minerais é a cor. Então você tem a cor como uma propriedade que é sensível à presença de alguns elementos químicos, como é o caso, por exemplo, do ferro, do cobre, do níquel, do cromo, que são elementos químicos que trazem uma pigmentação para o mineral, tá? São pigmentantes. Então a gente tem alguns minerais que possuem essas cores bastante características, que são chamados de idiocromáticos, tá? Tudo aquilo que tem idio no nome, né? O idio significa aquilo que é voltado para si, então o idiota é aquele que é muito voltado para si, é um egoísta, né? Então o idio, aqui no caso das cores, são aquelas cores também que são muito características de si mesmos, né? Então o enxofre, por exemplo, tem uma cor amarelada que é bastante característica. Outros são halocromáticos. O halo, no nome, geralmente significa algo que é de fora, né? Então ele adquire as cores em função de substâncias químicas que estão presentes ali, mas que não são essenciais na estrutura do mineral. Então o quartzo, por exemplo, ele pode assumir várias cores, né? Um quartzo rosa, um quartzo azul, enfim, quartzo branco. Então o quartzo ele acaba assumindo diferentes cores, não pelo SiO2, mas pela presença de pequenas quantidades de ferro, de alumínio, de cobre, entre outras substâncias. Uma outra característica também importante dos minerais que ajuda na sua identificação é a dureza, tá? Essa dureza é a resistência à abrasão, tá? Então é a dificuldade que você tem para riscar esse mineral, seja com a unha, seja com o canivete. Foi feita uma escala de dureza, tá? Uma escala relativa de dureza, que não são números absolutos, né? Não tem uma quantidade, um parâmetro físico chamado dureza que é medido por esses números. Não, aqui é uma escala apenas que coloca na sequência, do maior para o menor. Então, o mais duro que tem é o diamante. Todos os minerais, é o mineral mais resistente que tem a abrasão. Ou seja, você consegue com o diamante riscar todos os demais. Consegue riscar o rubi, o topázio, o quartzo, o ortoclásio, a apatita, mas você não consegue, usando o quartzo, criar um risco no diamante, né? O diamante ele não é riscado por nenhum desses. Agora, o quartzo, por exemplo, que está numa posição número 7, tá? de 1 a 10, ele pode ser riscado por alguns, ele pode ser riscado pelo rubi, pelo diamante. Então, na hora que você risca um no outro, né, na hora que você faz um atrito entre os dois, vai sair um pozinho do quartzo, quer dizer que ele é mais mole que o diamante. Na hora que você faz, por exemplo, quartzo e calcita, tá? Você vai lá, risca um no outro. Da onde que vai sair o pozinho? Vai sair daquele que é mais mole, então vai sair da calcita. Uma coisa engraçada, na hora que você pega um giz e atrita ele contra a lousa, quem está riscando quem? Será que é o giz que está riscando a lousa ou é a lousa que está riscando o giz? Tá? Se a gente pensar aqui na ideia da dureza, tá? Da onde que está saindo o pó? É da lousa ou é do giz? Bom, se for da lousa é porque a lousa tá muito ruim, né? Mas em geral é do giz que está saindo esse pó. Então é o giz que está sendo riscado pela lousa, né? Se a gente considerar esse conceito aqui do que é um material riscando o outro. Tá? Bom, existem outras propriedades também que são muito importantes para descrever os minerais. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a transparência. Alguns são translúcidos, outros são opacos. Em geral, os minerais que são feitos de metais, eles são opacos. Tá? Então os metais eles não deixam a luz ser transmitida entre eles. O brilho também é algo que varia, então você tem alguns minerais que têm um brilho mais vítreo, outros têm um brilho mais gorduroso, alguns são mais sedosos. Tá? Isso vai depender do reflexo dos raios de luz. Tá? O pó ele pode ter também a sua cor definida e a gente vai dar o nome a essa propriedade de traço. Então você pega lá um mineral ferroso, risca no outro, vai sair um pozinho com uma cor característica, você consegue identificar que mineral que é. Tem uma outra propriedade que é a fratura. Então, na hora que você quebra um mineral, se você não está quebrando ao longo das principais linhas de regularidade, você tem uma quebra, em geral, irregular. Tá? Ou em forma de conchas, ou seja, formando superfícies arredondadas. Tá? Outros minerais, como a mica, por exemplo, vão ter uma superfície muito plana, muito notável, você facilmente consegue quebrar
o mineral ao longo dessas linhas. A gente tem também a densidade, tá? Então a densidade ela é comparada com a água. Então na água a gente tem a densidade 1, tá? Os minerais eles são praticamente todos mais densos que a água, tá? Então eles afundam na água. E a densidade ela varia mais ou menos entre 2,5 e 3,3. Para ter uma ideia, a superfície da Terra, as rochas da superfície, elas têm uma densidade média de 2,6, tá? Se a gente fizer a comparação com a água, 2,6 vezes mais do que a água. E aí a gente vê que os minerais mais leves eles são majoritários, né? Os silicatos em geral eles são um pouco mais leves, né? Aqueles que têm uma maior proporção de ferro, por exemplo, na sua composição, eles já ficam mais pesados. E a gente tem uma última propriedade aqui a ser destacada, que é o magnetismo, né? Então alguns minerais eles possuem propriedades magnéticas, eles podem ser atraídos por um ímã, como é o caso da magnetita, por exemplo, tá? Que é um óxido de ferro que é muito comum em basaltos, que são rochas vulcânicas, tá? Riquíssimas em ferro. Então esses minerais eles inclusive se orientam de acordo com o campo magnético terrestre e podem ser estudados para a gente estimar no passado qual orientação que aquela fração da crosta tinha no passado. Então, se ele não está voltado para onde tende a ser o polo norte magnético ou o polo sul magnético, que é uma coisa que a gente vai discutir depois, se ele está voltado para uma outra direção, por exemplo, pode ser que não o polo norte ou o polo sul magnético tenham mudado de posição, mas pode ser que o continente tenha também girado. Tá? Claro, existem situações em que o continente girou, existem situações em que o polo se inverteu também. E para saber se foi uma coisa ou outra, você tem que comparar os dados de uma área com outra, né? Então você tem várias áreas que consistentemente mostram que houve uma mudança nesse polo magnético, aí foi o polo que mudou. Agora, se tem uma região distinta da crosta em que só ali você percebe esse giro, é porque ali você teve uma mudança de natureza tectônica, tá? Mas isso é assunto também para ser tratado depois com mais calma. Bom, a gente fez um breve resumo do que é o estudo dos minerais, tá? Para quem tem um interesse mais profundo, existem disciplinas para isso, né? Então existe a disciplina de mineralogia que trabalha mais profundamente os minerais. Aí, o intuito aqui é realmente fazer um estudo mais introdutório. E aí, para complementar, é recomendável a leitura desses materiais aqui, tanto no Para Entender a Terra quanto no Decifrando a Terra, a gente tem um capítulo específico para isso. E as aulas práticas também, né, que são necessárias para a gente fazer a identificação dos minerais. É isso, gente. Depois a gente conversa mais a esse respeito. Obrigado. Tchau, tchau.